agradecer o convite da comissão organizadora. E é um momento para mim de bastante alegria e emoção, porque em 1978 nós tivemos a honra de receber o convite da BCZ, a nossa turma de formanda da UFV, Viçosa, para visitar a feira. Então, em 1978, nós fomos recebidos aqui para conhecer esse baluarte da pecuária brasileira. Bom, então, o tema que nós vamos abordar seria a intensificação sustentável em pastagens. Especificamente, nós vamos discutir produção de bovinos de corte, especificamente de animais zebuínos, que é a nossa ferramenta de trabalho. Bom, dentro dessa introdução, que o doutor Tiago já me disponibilizou 50 minutos, nós vamos falar um pouco da intensificação sustentável, onde nós temos, por definição, que é produzir maior quantidade de produtos através do uso mais eficiente dos recursos, obviamente recursos naturais, reduzindo o impacto negativo no meio ambiente, oferecendo oportunidades para aumentar a produção animal e agrícola por área, ao empregar alternativas de produção sustentável. Vejam bem essa definição, que interessante. Que considerem os 3 pilares da sustentabilidade: o meio ambiente, o planeta, as pessoas e a lucratividade. Então, vejam que no conceito da intensificação sustentável, é primordial que haja lucro para que os processos continuem, para que sejam implementados. Nesse outro conceito, existe essa sigla ESG, onde vários países adotam essa postura de Environment, Social e Governance, que é semelhante a esse processo, mas tem diferenças que os colegas aqui abordarão com mais propriedade, algumas diferenças bem marcantes. Então, a questão nossa é fazer a produção sustentável e economicamente lucrativa. Então, é uma luta de todos vocês de longa data, esse processo. Esse é o outro paradigma que nós temos. Esse ecossistema, fantástico ecossistema, uma biodiversidade enorme, e que nós não podemos esquecer que aqui dentro moram pessoas que vivem da exploração da floresta, vivem nesse ecossistema, que merecem também ser considerados. Mas nós temos esse outro ecossistema, extremamente importante para o país, mantendo a produtividade, mantendo lucratividade e eficiência. A questão para se colocar: os 2 ecossistemas devem ser mantidos, devem ser preservados. Como nós vamos preservar um dos maiores rebanhos comerciais do mundo sem mexer na floresta amazônica? Tenho certeza que a maioria dos senhores que estão aqui, e senhoras, senhoritas, também sabem que isso é possível. Mas nós temos que contar isso e provar isso para o mundo, né? Que a nossa produção sustentável de carne não deve, não pode invadir o ambiente de floresta. Vejam que dado interessante. Essa é uma publicação da Atenagro, recente, agora de 2022. Vejam a média de arrobas por hectare do Brasil. 4,4 arrobas por hectare. Média do Rally da Pecuária, que foi feita a entrevista com vários pecuaristas, 11. Média do top 10, 63. Com certeza, aqui nessa sala, nós temos um grupo de pecuaristas que trabalham nessa aqui. Sim ou não? Sim, né? Vejam bem, esse número, como é que ele é completado. Se a nossa pecuária tivesse esse índice de produtividade, nós poderíamos usar 65 milhões de hectares. E hoje nós estamos usando 153,8. Já reduziu a área de pastagem no Brasil, porque aumentou a produção por área. E o que significa esse aumento de produção por área? Que não há necessidade de avançar em cima de terra de floresta. Se nós temos uma taxa de lotação de 0,9 cabeças ou UA por hectare, e nós podemos avançar para muito mais do que isso, com tecnologia, com genética, com adubação, com manejo, com suplementação,
E olha que coisa incrível, suplementos usando alimentos que o humano não consome. Farelo de soja, farelo de algodão, casquinha de soja, polpa cítrica, raspa de mandioca, uma série de produtos, DDG, do álcool de milho, todos produtos não consumidos por humanos. E tem muitos produtores praticando esse princípio. Então, vamos lá ao cerne da questão. CO2. O CO2, nos nossos trabalhos, nós medimos o metano entérico, uma trabalheira danada para fazer isso, né? Mas os alunos adoram, na verdade, não pode reclamar. E, além dessas medidas, nós fazemos o CO2, metano e óxido nitroso do solo. Concomitantemente, nas pesquisas, nós medimos volatilização de amônia. Quer dizer, não é um gás de efeito estufa, mas a perda de nitrogênio por volatilização, principalmente da ureia, é muito expressiva nos nossos sistemas de produção. Então, as linhas de pesquisa que nós desenvolvemos em Jaboticabal é praticamente mensurar estas emissões em animais em pastejo e terminação em confinamento. Bom, o dióxido de carbono. Eu não vou dizer que essa foto é próximo de Lavras, hein? Senão eu posso ser agredido pelos meus colegas aqui. Mas é entre Lavras e Barbacena. Pronto, não precisa de definir. Então, o dióxido de carbono é a principal fonte de emissão na pecuária. Ocorre em função da oxidação da matéria orgânica, ou seja, você coloca a matéria orgânica do solo em contato com o oxigênio e ela é degradada. A sua produção aumenta com desmatamento, presença de cupins, que degradam a forragem morta do pasto. Então, em vez da forragem morta ser incorporada na matéria orgânica, ela é decomposta e é perdida. Nos critérios de cálculos, considera-se o valor do CO2 como referência, como 1. E, para mitigar a emissão de CO2, nós temos que aumentar o estoque de carbono no solo. Ou seja, produzir bastante raiz, produzir bastante material que sobre do pastejo para vir para o solo. Em qualquer método de pastejo, lotação contínua, lotação intermitente, rotatino, que seja, tem que sobrar folha, tem que sobrar forragem para a planta sobreviver ao pastejo, tem que fazer fotossíntese. Então, os resíduos que sobram têm que vir para o solo. É um ciclo de manutenção da vida do solo. E um dos métodos mais eficientes é a integração com lavoura, para aumentar o estoque de carbono, e inclusão de árvores no sistema de produção. Historicamente, se nós pegarmos a nossa pecuária mais antiga, nós tínhamos muitas árvores nos pastos. Os pecuaristas tinham esse cuidado. Era quase que uma tradição ter árvores no pasto. Principalmente os ipês amarelos, que dão um visual fantástico, né? Bom, causas das degradações. Não vou nem falar, né? Só ver e olha a quantidade de animais por área. E provavelmente são animais de cria. Se nós passarmos por uma frase impactante, esta aqui seria a parte esquecida das fazendas nos sistemas de produção. Cria. As mamães aqui são as que têm os piores pastos, os piores manejos de suplementação. Então, qualquer incremento na eficiência reprodutiva, nós passamos esse equivalente CO2, por exemplo, de uma fertilidade de 65% para 75%, que não é difícil fazer, o equivalente CO2 por quilo de carcaça da propriedade passa de 32 para algo em torno de 25. 25, para aqueles que gostam de responder a provocações, é mais ou menos o que o país da Greta faz. Nós não vamos ficar conversando com ela, mas dá para a gente mostrar para ela que nós sabemos fazer também. Consequência terrível do processo de degradação está aí. Bom, um dos pontos primordial para o sucesso que vem ocorrendo na nossa pecuária é a possibilidade de integração lavoura-pecuária. Ou seja, uma cultura de soja, milho e capim, depois o boi. São 3 culturas no mesmo ano.
E quando você introduz floresta, temos a quarta. Pergunta: qual país do mundo pode fazer isso? Que tem a maior parte do seu território com uma condição climática favorável que permita isso. Para nós é uma maravilha, né? Mas para muitos não. Para muitos países isso é uma ameaça. Eles se preocupam com isso, com essa independência que nós temos. Isso é uma realidade. Agora, qual que é o problema, entre aspas? Os pecuaristas deverão ter o pensamento acompanhando a agricultura. Os investimentos serão maiores, a necessidade de controle será maior, mas os pecuaristas sabem fazer. E se fazem entrosando muito bem com a agricultura. Esse é um pasto de braquiarão, manejado na altura de 25 a 35 centímetros nas águas. Esse pasto chega a ter 14% de proteína, uma fibra digestível de alta qualidade e uma persistência. Desde 2000 nós temos esses pastos. Adubação hoje, nós não passamos de 150 quilos de N, parcelado, correção do solo de fósforo, potássio. Mas ele tem um problema, né? É lá em Jabuticabal um dos melhores solos que nós temos. Mas nem por isso nós deixamos de fazer pesquisa no Pará, na região do Cerrado, com o pessoal de Goiás, e estamos abertos com o nosso futuro centro de pesquisa para fazer em parceria com diferentes locais, com diferentes condições climáticas, para responder se é, de fato, aceitável essa nossa proposta. Aqui tem uma pessoa com a unha bem caprichada, né? Mostrando o domínio feminino das nossas atividades. Essa é outra possibilidade interessantíssima, né, Roberto, que é a inclusão de árvores no sistema de produção, que dá mais uma força no sequestro do carbono. Isso vai ser discutido, com certeza, como é que a árvore funciona nesse sistema, que é uma possibilidade interessantíssima de se fazer. Esse é um trabalho que foi publicado recentemente, o grupo do professor Serra, como é que você falou o nome ontem? Guaxinim. Javali é o apelido, mas o nome é outro. Então, vejam aqui que interessante. Taxa média de mudança de estoque de carbono no solo de pastagens, com diferentes condições e níveis de manejo, em 5, 10, 20 e 30. Agradeço a quem falou que em 30 anos estaremos aqui. Estaremos, né? Para a gente ver esses resultados. É um compromisso. Vejam aqui que interessante. Uma área degradada. Aqui é o dado de 5 anos. Olha a perda de carbono nessa área degradada nos primeiros 5 anos de degradação. É bem intensa. Depois as perdas vão diminuindo, chegam num nível mais baixo, com 30 anos. Agora, quando há alguma prática de recuperação, ele denominou aqui com pastagens nominais, são aquelas que você tem um manejo, com os devidos cuidados, mas não tem nenhuma técnica especial de adubação, de ressemeio. Então, veja nos primeiros 5 anos a recuperação que ocorreu na área, de sequestro de quase 400 quilos de equivalente aqui, esse carbono por tonelada de solo. Aí vai diminuindo a capacidade de recuperação com o tempo. Agora, vejam aqui, quando você faz um melhoramento da pastagem, calagem, adubação, manejo, nos primeiros 5 anos, uma recuperação expressiva e valores decrescentes com o tempo. Agora, quando nós recuperamos uma pastagem, ou seja, faz calagem, faz preparo do solo, ressemeio, adubação, olha como que o estoque de carbono sobe aqui para 1,22 toneladas nesse espaço de 5 anos. Quer dizer, um impacto bem intenso. E, à medida que o manejo vai passando o tempo, vai havendo um decréscimo no sequestro. Então, obviamente, sinaliza que, nesse intervalo, também nós devemos manter esse pasto produtivo. E, felizmente, vem agora uma observação que o produtor, recebendo por isto aqui, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele não fará se apenas a venda do animal for a sua fonte de renda. Agora, se ele receber crédito de carbono, com certeza esse problema será resolvido e muito rápido. Porque ele está vendo que ele está preservando o que é dele,
produzindo mais no que é dele e recebendo justamente por um investimento que ele fez. Então, é questão de acertar as normas de legislação. Metano é o grande vilão da história, né? Grande vilão. Ele é emitido principalmente pela fermentação ruminal entérica, pelas fezes dos animais e pela produção de biogás, que é algo positivo. Bom, poder de aquecimento 28 vezes maior do que o CO2, esse horizonte de 100 anos, questionável, pode ser uma vida dele menor. Relacionado à ingestão de matéria seca pelos ruminantes e teor de fibra. Puxa vida, então o metano é o maior mal do mundo, porque esse indivíduo come capim, alimento que o humano não consome. Mas ele come capim, ele produz metano, ele é pernicioso. Mas como que ele é pernicioso se ele não compete com o humano na sua alimentação? E produz carne, produz leite, produz uma série de produtos específicos de alto valor agregado. Então, ele paga pelo fato dele comer capim. Se eu tratar dele com amido, ele vai produzir menos metano, mas amido é comida de humano. Está competindo. Então, esse animal, ecologicamente, ele é uma máquina de produzir alimentos para o homem, a longo e longo tempo, além de produzir trabalho e outras particularidades. Então, ele paga pelo fato de consumir fibra. Em termos gerais, a agropecuária produz 30% dos gases de efeito estufa do Brasil, dado de 2022. Aqui nós temos outro problema, né, professor? Esses números sempre são questionados. Não há um padrão, não há uma certeza sobre esses valores. Agora, chama atenção esse aqui, ó, mudança do uso da terra, ou seja, o desmatamento, o uso indevido de áreas para sistemas de produção ineficientes. Então, quando você pensa nesse valor aqui, ele é maior ainda do que das atividades agropecuárias. Quer dizer, o desastre que seria desmatar uma área de solo arenoso, por exemplo, que não tem sustentabilidade para a produção agrícola ou pastagem. Seria nesse item aqui, ó. Bom, então os bovinos, de modo geral, respondem por 82% da produção de metano, 61% de óxido nitroso, que eu vou falar daqui a pouco. E o que acontece, então, quando nós classificamos que nós somos os maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, da parte de pecuária? Não é verdade que, do total que nós produzimos no nosso país, representa 30%. Esses números aqui são calculados em cima dos 30%. Então, 30% de 82, 30% de 61. Agora, na grande mídia, sai essa notícia aqui. Aí a Greta e outras mais, né, sobem nos palcos para falar mal de uma coisa que eles nunca viram, nem conhecem como é que funciona. Isso é uma injustiça terrível, né? Bom, então, uma figura que eu gosto de mostrar sempre, as emissões de metano ocorrem por eructação, é na respiração do boi, não no trato inferior. Então, muitas charges extremamente mal feitas e despreparadas, mostrando total ignorância, mostram que o pum do boi é que tem o metano, e não é. Acho que nas escolas primárias nós deveríamos estar ensinando para as criancinhas o que isso representa, porque, afinal de contas, o imposto gerado pela atividade paga o ensino de muita gente. Então, não é justo uma criança receber mensagens equivocadas. Bom, então, a questão do metano, nós temos várias formas de diminuir as emissões de metano que são relacionadas à má qualidade da fibra. Então, se eu tenho uma técnica de manejo de pastagens, com altura de entrada, altura de saída, um manejo de adubação, eu posso melhorar a qualidade digestiva da fibra e diminuir a quantidade de metano. Então, é uma estratégia. Eu pasto na altura correta, com mais folha, com mais carboidrato solúvel, mais proteína, mais porção digestível, por quilo de matéria seca consumida, vai diminuir o metano. E quando eu expresso metano por quilo de ganho, se o animal ganha mais peso, eu estou dividindo por um denominador maior,
vai diminuir a relação. Quando eu expresso por perda de energia, quando esse pasto aqui é fornecido, também o animal está produzindo mais energia comendo pasto. Não esquecendo do CO2 que já foi sequestrado pelo sistema radicular, pela matéria orgânica no solo. Então, segundo alguns que militam no ramo, esse é o método mais eficiente de sequestrar carbono. De sequestrar carbono via manejo de pasto, que você trabalha o solo e o animal ao mesmo tempo. E a planta, claro. Bom, mas nós temos alternativas. No nosso caso, quando há uma deficiência de energia e proteína na forragem, nós suplementamos com fontes de proteína e energia. Aqui tem um diferencial fantástico para o Brasil. Nós podemos usar alimentos que não competem com a alimentação humana. Não é possível, você me deu mais 20 minutos. Deixa eu andar um pouco mais rápido aqui. E ainda, nós temos o possível uso de aditivos. Ionóforos são antibióticos, alguns mercados penalizam o uso desse produto, não importa os nossos animais. Fitogênicos são produtos naturais, taninos, óleos essenciais, saponinas e até nitrato para o sequestro. Essa figura aqui mostra, numa área de vegetação nativa, uma condição estável de perda de carbono. Pasto mal manejado, perda de carbono progressiva. Melhoria do pasto, aumenta sequestro. Melhoria do pasto com manejo genético e adubação, você recupera e sequestra carbono. Se Deus quiser, vai ganhar dinheiro com isso ainda. Bom, esse é um dado que nós temos de um trabalho que fizemos em Jaboticabal. Com base em informações do IPCC, um bovino, um zebuíno, produz 57 quilos de metano por ano. Multiplicando por fator de conversão, daria 1,6 toneladas de equivalente CO2 por ano. Se esse pasto sequestrar 300 quilos de carbono, ele mitiga 1,1 tonelada de CO2. Mas o boi produziu, 1,6. Então, o que acontece? Essa mitigação aqui vale 69% desse valor. Estão produzindo metano. Bom, esse trabalho conduzido em Jaboticabal, publicado em 2015, mostra que, num pasto bem manejado, o animal produz 40 quilos de metano. Não é os 54 que o IPCC preconiza. E, num pasto bem manejado, eu posso sequestrar 900 quilos de carbono. E o que acontece? Quando eu transformo esse valor em CO2, dá 3,3 toneladas mitigadas. E um boi bem alimentado produz 1,1. Ou seja, 1 hectare de pasto bem manejado mitiga 3 bois. É um número de um experimento conduzido. Ele provavelmente estará nas próximas edições do IPCC, que tem aquele critério de classificação do periódico, essa parte que vocês entendem bem. Então, essa é uma possibilidade interessantíssima para o sequestro de carbono. Eu vou passar rápido aqui. Esse aqui é um fator de emissão e energia. Os valores que o IPCC preconiza são 12%. Olha os valores dos nossos estudos, com suplementação 4, 7, 4. Quer dizer, é possível, nos nossos pastos, sequestrar o CO2. Aqui é um trabalho que nós fizemos com o Bovaer, que é esse produto comercial. O que aconteceu nesse experimento? Vamos colocar metanos em grama por dia. 141 no controle. Quando adicionou monenzina no Bovaer, 87. Quando adicionou o crina, os óleos essenciais, veio para 86. Tudo bem, diminuiu. Alguém tem algum estímulo em usar o produto pela simples diminuição de metano? Então, o que esse trabalho mostrou? Metano por quilo de carcaça. Diminuiu o metano por quilo de carcaça. Quem que paga a conta da fazenda? Venda de carcaça. Aí o produtor vai ter interesse de trabalhar com esse tipo de produto. Essa é outra preocupação nossa. Nós estamos trabalhando com um produto vindo da Austrália, que é dessa alga Asparagopsis, que é uma fonte de diminuição de metano.
Óxido nitroso, emitido a partir das excreções. Eu agora não olho mais para você, hein? Então, aqui nós temos as excreções na urina e nas fezes e pela adubação nitrogenada. Adubação nitrogenada. Então, há uma emissão. No horizonte de 100 anos, ele tem uma vida mais longa, 295 vezes mais, ele aquece mais que o CO2, quer dizer, bem mais que o metano, inclusive. Então, é um processo de transformação. Os fatores de emissão em pastagens, 1,2% do nitrogênio excretado na urina e nas fezes pode se transformar em óxido nitroso. 1%. E via adubação também. Então, se eu aplico ureia, eu posso ter essa emissão decorrente desse adubo. E ele tem um alto potencial de aquecimento. Urina é o principal veículo de emissão. O que é que nós temos que fazer? Pasto mal manejado, alto teor de fibra, baixa eficiência de uso de nitrogênio pelo boi. Então, ele excreta bastante na urina. Tem que melhorar a qualidade da nutrição do animal. Sistema radicular ineficiente, que não está captando o adubo aplicado. Manejo de pastagem e fertilidade do solo é a solução. Manejo integrado lavoura, pecuária, floresta é a saída. E, de novo, não é provocação que eu uso em aula, possibilidade de recebimento de crédito de carbono por esse sequestro. Quer dizer, o fator financeiro. Bom, tem mais só 3, hein? Aqui é uma figura bem interessante, comparando diferentes sistemas de produção de países e tecnologias. Vamos pegar o Brasil C1, é o Brasil que a gente quer esquecer, né? Pegada de carbono alta, animais abatidos com média de 3 anos, às vezes com baixo rendimento de carcaça. Brasil C2, vem para 28, equivalente CO2. O que seria o C2? Média de abate de 2 anos. É apertado de fazer, mas consegue, com confinamento, intensificação, suplementação. Quem que frequenta esse seleto grupo aqui? Ó? Suécia, Suíça e nós aqui. Ó. C3, cenário com uso de leguminosas. Ó. Nós caímos aqui para 25. Aí nós estamos batendo com o Japão. E o Brasil C4, que é o que muitos de vocês fazem, terminação em confinamento clássico. Olha lá. Nós estamos aqui muito bem posicionados, próximo do Canadá, só perdemos para esse grupo aqui que tem uma intensificação bem maior do que a nossa. Quer dizer, nós temos ferramentas para trabalhar aqui. Temos ferramenta para isso. Agora, como que você vai tomar uma atitude se você não mede? Tem que medir. Então, essa aqui é uma informação que nós temos de trabalho de pesquisa, com doses de adubo. Nós chegamos a ter quase 5 unidades animal, produzindo 51 arroba. O trabalho do Fernando mostrou isso também. Uma quantidade de arrobas maior, com adubação maior. Vocês observem que essa evolução aqui não é linear. Talvez o ótimo esteja aqui. E cada um, na sua fazenda, vai ter o seu ótimo. Associar a adubação, a manejo, a colher a forragem produzida. Não é um pozinho de pirim-pim-pim. Requer bastante conhecimento e dedicação, que vocês têm, obviamente. Taxa de desmame menor do que 60, meta aumentar para 75. Só para provocar, nos Estados Unidos, na Flórida, eles praticam a cria, somente cria de gado de corte. Só tem vaca e bezerro, 95% de desmame. Esse é o valor de taxa de natalidade. Olha a pegada de carbono, 36 quilos de CO2 equivalente. Quando passar esse valor para 75, nós podemos vir aqui para 25 equivalente de CO2 por quilo de carcaça. Somente com a mudança da fertilidade. Imagine se você diminuir a idade de abate, aumentar o peso de abate desses animais. Bom, recomendações. É meio deselegante recomendar, né, sem ter provas cabais que o negócio vai dar certo, mas a gente presume que sim. O correto manejo de pasto é fundamental para manter e aumentar o estoque de carbono. Parece que boa parte concorda, né?
Produtividade pode reduzir a pressão por abertura de novas áreas, disponibilizar áreas para a produção florestal e agricultura, e preservar o que é nosso lá na floresta, que a gente nem bem sabe o que tem, né, de tanta coisa. Medidas de metano entérico confirmam os valores do guia do IPCC. Quer dizer, nossos animais não são os maiores produtores de metano do mundo, de forma alguma. A avaliação de óxido nitroso mostra que as emissões são menores do que o IPCC. Então, por que tem tanta crítica em cima da gente? Aquele francês lá vive falando por esse cotovelo. Mas vê se na Amazônia nós devemos ter uns 2 ou 3 alunos brasileiros que fazem curso na França e estão estudando na Amazônia. Estão medindo. Então, ele devia de ler o que os alunos deles estão produzindo aqui, né? Suplementação, aditivos, sincronismo, energia e proteína deve ser buscado para reduzir as emissões de óxido nitroso e amônia. São suplementos estratégicos que a pecuária tem, as empresas têm bastante produtos. Aqui eu vejo a cereja do bolo. Alimentos não consumidos por humanos na alimentação de ruminantes. Quer dizer, isso é ímpar. Poucos países têm esse arsenal na mão e usa bem, que é o Brasil. Bom, muito obrigado. Devo ter ultrapassado só 1 minuto. Está aqui o e-mail para contato. Uma satisfação.